Fala traders, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso e nesta aula nós vamos falar sobre o comportamento da liquidez, das estruturas de mercado e também das expectativas dos movimentos. Lembrando que esse material todo ele está disponível de forma completa e cheio de detalhes dentro da Escola Day Trade, a maior comunidade de traders da América Latina. Você quer saber mais informações? Veja no botão aqui abaixo para que você possa conhecer essa comunidade incrível que espera por você. Pessoal, antes da gente começar a de fato falar sobre liquidez e falar sobre movimentação, nós precisamos fazer algumas diferenças aqui, né? Qual a principal diferença entre o operador profissional e o operador do varejo? O operador profissional é aquele trader que trabalha em nome de uma instituição, em nome de um grande banco, de um fundo de investimento, de uma asset ou de uma grande corporação. O trader profissional, né, o operador profissional, também chamado de big player, ele entende que o mercado se movimenta buscando por liquidez. A liquidez é, na verdade, o dinheiro que está alocado dentro das regiões. E o operador profissional, ele precisa de muita liquidez, porque ele tem movimentos muito grandes, ele trabalha com quantidades de contratos muito grandes. Por exemplo, quando a gente fala de mini índice, um trader profissional, um operador profissional vai trabalhar na casa de 50 mil contratos, 80 mil contratos, 100 mil contratos de mini índice. Então, para que ele possa executar essas operações, tanto na entrada quanto na saída, ele precisa de muita liquidez, ele precisa de muito dinheiro disponível no mercado. O operador profissional está sempre em busca da liquidez presente nas extremidades do movimento. Então, quando a gente pega a movimentação toda do mercado, a maior concentração de dinheiro, a maior concentração de liquidez está presente nas extremidades, ou seja, acima dos topos e abaixo dos fundos. Esta liquidez é a liquidez presente em time frames maiores, como por exemplo 60 minutos. Nós chamamos essa liquidez de liquidez externa. E o operador profissional, claro, ele precisa manipular essas regiões de liquidez para que ele possa executar as suas operações de entrada ou também executar as suas operações de saída. Então, para a gente resumir, o operador profissional é aquele que trabalha em nome de uma instituição. Ele se movimenta buscando e caçando a liquidez. A liquidez é o dinheiro que está alocado nas extremidades, acima dos topos e abaixo dos fundos do mercado, em especial dentro dos time frames maiores, como 60 minutos, como 4 horas. E é importante destacar que o operador profissional, para que ele possa fazer suas movimentações, ele precisa, não é que ele quer, ele precisa, ele necessita manipular as regiões para entrar. Agora, Gabriel, e o operador do varejo? O operador do varejo é aquelas pessoas que negociam de forma autônoma, né? Eu, você, todo mundo aqui que não negocia em nome de uma instituição. O operador do varejo, na grande maioria das vezes, até ele ter acesso a esse conteúdo, ele não considera o comportamento do mercado. Ele não liga para a expectativa de fluxo de ordem, ele não sabe identificar as manipulações, ele não sabe operar sem usar o preço ali como fator principal, ele precisa de indicadores, ele precisa de regra de coloração, de padrões de candles, de figuras gráficas, e isso faz com que ele acaba virando combustível de uma liquidação institucional. Porque, como eu falei para vocês, o operador profissional ele precisa de muita liquidez para se movimentar, e essa liquidez não pode vir do nada. O mercado precisa trocar o dinheiro de mão. O mercado precisa fazer com que o dinheiro saia de um e vá para o outro, porque o mercado é um mercado de soma zero. Então é muito importante você entender os pilares ali da movimentação do operador profissional para que você possa cada vez mais operar da maneira mais profissional possível, chegando o mais próximo possível de um trader institucional. Agora, falando de estruturas de mercado, por que nós precisamos entender o conceito de estrutura de mercado? As estruturas de mercado vão determinar para a gente em que fase que o movimento do mercado está. E nós vamos conseguir, através das estruturas, determinar se o mercado pode subir, se o mercado pode cair e onde ele pode subir e onde ele pode cair. Então, as estruturas de mercado são estruturas compostas por duas ondas, dois movimentos. O movimento de impulsão e o movimento de mitigação. O movimento de impulsão é a onda que cria o movimento. É a onda que forma uma referência nova dentro do mercado, é uma onda que cria uma nova zona de negociação. A onda de mitigação é simplesmente a onda que transporta a liquidez. Ela tira o dinheiro do ponto A e traz o dinheiro até o ponto B.
Então aqui nós temos dois exemplos de estruturas de mercado, a onda impulsiva, que aqui cria o movimento, a onda de mitigação, que aqui transporta a liquidez. A onda impulsiva novamente, e aqui no caso de uma estrutura de baixa, a onda impulsiva, que aqui cria o movimento, a onda de mitigação, que aqui transporta a liquidez, e a onda que é a impulsiva novamente. Gabriel, por que o mercado tem que transportar a liquidez? Por que tem que ter a onda de mitigação? Por simplesmente uma questão de interesse. Onde nós temos ali a região de ponto A, o ponto A é aquela região que o mercado está subindo, de repente acaba o combustível, ele não consegue subir mais. Por quê? Porque acaba o interesse. É uma zona menos líquida. Quem quer comprar o mais barato possível. Ninguém quer comprar lá em cima, né, para pagar o preço mais caro. Então ali não existe o interesse comprador. O que o operador precisa fazer? Trazer o dinheiro do ponto A, onde não tem mais interesse, traz esse dinheiro até o ponto B, ali dentro, no caso do movimento de alta, dentro de uma zona de desconto, que é justamente onde existe esse interesse. Lá o mercado abastece, lá o mercado enche o tanque, é justamente lá que nós vamos fazer as nossas compras, e ali um novo movimento acontece, criando uma nova onda impulsiva, uma nova movimentação, uma nova referência, que vem até a romper o topo anterior, que seria no caso o ponto A, criando um evento que nós chamamos de rompimento de estrutura. Este rompimento de estrutura indica para a gente continuidade, indica para a gente que o mercado tem um interesse em continuar a movimentação, no caso aqui de alta. E aqui numa movimentação vendedora, o mercado vem caindo, chega a determinado momento, ele para de cair. Esse movimento que para de cair, esse lugar, ele é chamado de ponto A, porque não existe mais interesse em vender ali. O operador profissional, ele quer vender o mais caro possível. Então, o que acontece? O trader profissional precisa mitigar, transportar o dinheiro, pegar o dinheiro que está lá embaixo no ponto A, levar esse dinheiro até lá em cima no ponto B, para que lá em cima, na região que tem interesse, em que o preço é bom para se vender, o operador profissional consiga manipular a liquidez para que depois é lá que nós vamos fazer as nossas vendas e o mercado segue ali o seu movimento de queda rumo, no caso, ao rompimento da estrutura, para que indique para nós a continuidade da queda. Então, estrutura de mercado, o que é? Dois movimentos. A estrutura é composta pela impulsão, que é a onda que cria o movimento, e pela mitigação, que é a onda que transporta a liquidez. Por que é importante entender as estruturas? Porque através delas nós conseguimos identificar qual é o próximo movimento do mercado. E sempre você tem que se lembrar dessa frase aqui, ó. O profissional, ele compra na zona de desconto e vende na zona de prêmio. O que é zona de desconto e o que é zona de prêmio? Dentro de uma onda de impulsão, dos 50% para baixo da onda de impulsão, é uma zona de desconto. E dos 50% para cima da onda de impulsão, é uma zona de prêmio. Então, uma vez que você identificar uma zona de impulsão, você pode desenhar a sua zona de prêmio, a sua zona de desconto, para você saber numa estrutura de alta onde é o ponto de maior interesse comprador e numa estrutura de queda onde é o ponto de maior interesse vendedor. Agora, expectativa de movimento. A expectativa de movimento ela é muito importante para você entender os próximos passos do mercado, inclusive onde é que você vai realizar suas operações. Aqui eu tenho expectativas de movimento de alta, nós só temos dois, tá? Só existe duas possibilidades que o mercado pode fazer numa estrutura de alta. Então aqui, se você observar, nós tínhamos uma onda impulsiva, chegamos até uma região de ponto A onde não tinha interesse, o mercado transportou o dinheiro até a região de ponto B, o mercado abastece e ele cria-se uma nova onda impulsiva que acaba rompendo a estrutura. Romper a estrutura, como você já viu lá em cima, indica continuidade. Portanto, nós sabemos que o mercado tem interesse em continuar subindo. Só que o operador profissional não compra em qualquer lugar. Ele gostaria de comprar o mais barato possível. Então, sabendo que nesse momento nós estamos no que nós chamamos de ponto A, que é a região de menos interesse, quando você identificar que nós estamos em uma região de ponto A, saiba que o mercado, a partir desse momento, deve cair. Ele deve cair até a região de ponto B. Ele deve cair até a região de ponto B para que você possa fazer ali, no caso, a manipulação da liquidez dentro dessa região, para que depois que você abastecer, encher o tanque,
ele consiga novamente levar o preço para cima rumo a um novo rompimento da região de ponto A. Então, através da expectativa de movimentação, você sabe em que fase do movimento que o mercado está. Como é o caso aqui do lado nesse segundo exemplo. O mercado foi para o ponto A, mitigou para o ponto B, voltou para o ponto A, rompeu a estrutura, indicou continuidade. O mercado já saiu do ponto A e está agora no ponto B. O que nós devemos fazer aqui agora? Nós devemos comprar nessa região, acreditando que o mercado deva transportar o dinheiro agora até o topo da estrutura, indicando para a gente o rompimento, a continuidade. Então a gente vai fazer uma compra nessa região com o alvo lá na parte de cima. Aqui em cima no ponto A nós vamos fazer uma venda nessa região com o alvo aqui embaixo. E assim você sabe exatamente o que você deve fazer e quando você deve fazer. Numa movimentação de expectativa de movimento de baixa, é a mesma coisa, só que o cenário é oposto. Então aqui nós temos uma estrutura de continuidade de baixa. O mercado cai, encontra a região do ponto A, transporta o dinheiro até o ponto B. Depois do ponto B, ele continua avançando a movimentação de queda, quebra a estrutura e mostra para a gente, a partir de agora, que ele tem o interesse em continuar caindo. Sabendo que nós estamos no ponto A, que é a região de menos interesse, o que nós podemos fazer aqui? Podemos agora, sabendo que o mercado deve retornar até o ponto B para ele pegar combustível, podemos comprar nessa região com o alvo lá da região de ponto B. Uma vez no ponto B, podemos agora fazer uma venda a favor do movimento principal, buscando ali, no caso, a continuidade da queda, o rompimento da estrutura de fundo. Nesse cenário aqui do lado, nós temos a mesma coisa. O mercado sai do ponto A, vem até o ponto B. Do ponto B, ele abastece, tem condições de romper a estrutura e indica para a gente continuidade. Ali o mercado já foi transportado do ponto A e ele está agora no ponto B. Sabendo que nós estamos no ponto B, nós vamos fazer uma venda buscando agora o fundo da região até o ponto A. Então assim você consegue saber de antemão para onde que o mercado pode ir, como que ele deve ir. Lembrando a você que esse conteúdo está todo disponível com muito mais detalhes e muito mais aulas extremamente simples e didáticas para você se aventurar no mundo do gráfico volumétrico lá dentro da escola Day Trade. Clique no botão aqui abaixo e conheça mais. Eu te vejo na próxima aula.